E agora, aqui caminhando para o final, diz assim: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade. Sim, isso aqui é importante a gente enfatizar. Logo volto aqui. Para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha só, cabe a nós aqui entendermos o seguinte: a ofensa de Adão, ela agravou a todos nós em todas as épocas, em todos os lugares, todos nós, porque todos somos descendentes dele. Mas o dom gratuito de Deus, que veio por um só homem também, ele abrange a salvação a todos os que de bom grado receberem o seu evangelho. Essa natureza pecaminosa é restaurada, a imagem de Deus é restaurada em nós a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É simples assim. É num estalar de dedos para nós, né? Para Deus é alguém morto recebendo vida agora. É uma ressurreição, de certo modo. Não a ressurreição final, né? Mas uma das ressurreições pelas quais nós passaremos. Mas o resumo disso tudo aqui, de todos esses versos, é de que a transição é completa da morte para a vida aos que receberem a graça. E aí alguém pode falar assim: ah, mas por que que nós somos condenados? Por que que nós somos condenados em Adão se nós não escolhemos ser condenados? E agora nós escolhemos sermos servos de Deus. Você não escolheu porque a sua natureza é pecaminosa. Nós, num contexto geral, nós somos filhos de Adão. Nós temos o sangue de Adão. Nós temos a natureza de Adão. Agora, a restauração dessa imagem é dada aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Aqueles que o Senhor escolheu salvar. Aqueles que o Senhor olhou com graça e falou assim: esse é meu, tu és meu. Como diz lá, salvo engano, em Isaías 43, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É uma ação de Deus, é uma ação de Deus a nós, de modo que somos esclarecidos do Evangelho
e nós aceitamos ser conduzidos por Ele, pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E finaliza a Escritura dizendo: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui, Paulo ele relembra a lei como sendo informativa a respeito do pecado. A lei veio para que a ofensa abundasse. O que quer dizer isso? Para que o meu pecado ficasse patente, para que eu pudesse olhar o que eu estava fazendo e como Deus rejeita tudo aquilo. Os homens eles tentaram se reconectar com Deus, sacrificando e tal. E quando eles viam que a lei de Deus era mais rígida, eles criavam deuses às suas imagens e suas semelhanças. E Deus rejeitou eles. Deus rejeitou a todos. Deus rejeitou essas falsas adorações. E com isso, a lei encerrou a todos debaixo do pecado. Mas a graça, ela sim reconecta o homem com Deus. Ela reconecta Deus com a sua criação. Ela faz com que nós olhemos o nosso estado de pecaminosidade e reconheçamos que precisamos de estar conectados com Deus. Adão foi o responsável por nós cairmos em estado de guerra com Deus. Mas Jesus foi o responsável e é o responsável pela restauração daquela primeira criação e ainda oferece para nós um reino eterno de glória nos céus, do qual nós não teremos necessidade de nada, no qual nós não teremos necessidade de nada. Não haverá mais fome, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais saudade, não haverá mais dor. Todas essas consequências do pecado serão amassadas completamente e já estão sendo amassadas para serem por fim jogadas no lixo, chamado Lago de Fogo. Toda dor, todo pecado, toda tristeza, todo mal será dissipado naquele reino de glória. Portanto, aqueçamos os nossos corações quando pensarmos na mensagem de Jesus e o impacto que ela trouxe para nós. A modificação fora do comum, fora do normal, que a graça trouxe para nós. A restauração completa do nosso ser e, por fim, a nossa vitória sobre a morte, para nunca mais nós morrermos e para esquecermos completamente desse plano terreno e finito, do qual nós esperamos a restauração feita por Deus em nós e na criação. Deus seja louvado e que essa exposição fique dentro do nosso coração para que nós possamos cada vez mais desejar o Senhor dentro de nós e divulgarmos o seu nome por onde quer que passemos. Deus abençoe a todos.
Fiquem todos na paz de Deus.